noite. Estamos começando mais um programa Medicina e Estética com o Dr. Emílio Leão, com apoio da Unicred Recife, onde aqui no estúdio são entrevistados grandes nomes da medicina pernambucana. Confira. O nosso entrevistado hoje é o Dr. Bruno Canto, médico vascular e endovascular, que atende no Hospital Oswaldo Cruz e Esperança, e irá falar conosco sobre doenças vasculares dos membros inferiores. Primeiramente, Bruno, me diga o que é endovascular, cirurgia endovascular. Pois é uma coisa nova, né? A cirurgia endovascular é uma coisa nova, mas é não tão nova assim, tem quase 20 anos a cirurgia endovascular. É uma subespecialidade da cirurgia vascular. É uma subespecialidade que veio para tratar as doenças vasculares de uma forma menos invasiva, não é? Sem perder a efetividade, né? Então a gente usa através de punção arterial, a gente faz através de catéteres a navegabilidade no vaso e tratamento das doenças arteriais ou venosas. Isso como é a visualização? A visualização é através de um monitor, né, por escopia, emissão de raio-x, né, e injeção de contraste. É então, tipo uma cirurgia de vídeo laparoscópica, assim? Não existe câmera. A imagem é feita através da emissão de raio-x. De raio-x, né? E contraste. Bem, agora vamos voltar ao assunto sobre doenças vasculares de membros inferiores. Bruno, quando é que se faz o tratamento cirúrgico das varizes dos membros inferiores? Bom, a gente tem que saber primeiro que a gente precisa diferenciar as varizes em 4 graus para a gente tratar melhor o paciente. Então, grau 1, 2, 3 e 4. Grau 3 e 4, a gente tende a tratar mais com cirurgia, né? São aquelas varizes que são mais grossas, mais calibrosas e ficam mais salientes. Então, são vasos que expõem o paciente a um risco maior de tromboflebite ou mesmo trombose. Então, esses pacientes eles são candidatos para fazer cirurgia de varize. Mas que tipo de cirurgia? A cirurgia convencional de varize, mesmo com a flebectomia, que são microincisões na pele, e a exéresis da varize, né? A avulsão dessa varize ou do bloco varicoso com a agulha de Hooke. E quando é que se tira a safena? A safena é retirada quando ela está bem dilatada, ou então existe um refluxo muito grande nela, que causa também refluxo para as tributárias da safena. Então, quando o doente tem uma safena muito comprometida e que está causando muito prejuízo às outras veias da perna dele e, por consequente, para a vida dele, então nesse caso, a gente retira a safena ou mesmo só liga a crosta da safena, a junção safeno-femoral. Ô Bruno, como é que o laser funciona no tratamento das varizes? Veja, o laser é uma técnica diferente, é uma técnica nova. O laser ele pode ser usado de 2 formas, basicamente, mas atinge o mesmo fim, né? Ele pode ser usado para uma veia mais calibrosa, como a safena, por exemplo, e a gente usa o laser por dentro do vaso, fazendo uma endoablação da veia. A gente queima o vaso de dentro para fora e depois esse vaso vai fibrosar, não é? Ou então a gente pode usar o laser na pele diretamente, naqueles vasos fininhos que a gente chama de telangiectasias. São aquelas aranhas vasculares. Vamos voltar agora ao assunto de diabetes também, no sentido de tratamento de doenças de membro inferior. O que é um pé diabético? Bem, um pé diabético nada mais é do que um pé de um paciente que tem uma diabetes de longa data. Então, a diabetes ela vai agir no organismo como um todo, mas no pé ela age atingindo 2 grandes componentes do pé, a parte neural e a parte vascular. Então, a diabetes de longa data ela vai trazer uma neuropatia e uma vasculopatia. Essa neuropatia ela pode ser uma dormência, né? Ou pode também ser uma neuropatia motora, uma neuropatia sensitiva, né, causando dormência, e uma neuropatia motora também reduzindo os reflexos tendíneos do pé ou até mesmo patelar. Então, o paciente que tem uma neuropatia sensitiva-motora, ele é um paciente que está mais suscetível a uma lesão no pé, porque ele não tem mecanismo de defesa para evitar certos traumas no pé. Bruno, o pé diabético tem cura? Bem, o pé diabético não tem cura, não é? Como é um pé que já sofreu danos irreversíveis, tanto
do ponto de vista neuropático e angiopático. Então, o pé diabético não tem cura, mas ele pode ter um tratamento de controle, não é, com vascular de perto, no consultório, e prevenindo as lesões no pé diabético. A cirurgia vascular, em termos de, vamos dizer assim, microcirúrgico, tem alguma aplicação no sentido de revascularizar alguma área dessa que está mal irrigada? Então, o tratamento do pé diabético, ele se dá basicamente pelo controle glicêmico, não é? O tratamento da infecção, com antibiótico ou um desdobramento cirúrgico. E se realmente tiver indicação de uma revascularização do pé, ela pode ser feita tanto por uma cirurgia vascular arterial direta, confecção de um bypass, uma ponte arterial, ou então, como eu havia falado no início, tratamento endovascular, que seria uma cirurgia minimamente invasiva para a recanalização das artérias mais distais do pé. Do jeito que tem em coração, se coloca também stent em cirurgia vascular de membros inferiores? Se coloca stent. A gente dá preferência a não colocar o stent nos membros inferiores, não é? Porque o resultado a longo prazo não é muito bom com stent. Se a gente precisar fazer uma cirurgia endovascular em membros inferiores, a gente dá preferência ao uso do balão, né? Um balão de angioplastia. Porque o uso do stent, principalmente infrapatelar, ele é associado com trombose a longo prazo, médio e longo prazo. A gente deixa separado o stent para vasos ilíacos, que tem um resultado melhor. Já que você falou em trombose, vamos entrar no assunto de trombose, né? Como é que é causada a trombose? Bem, nosso organismo ele vive em constante equilíbrio entre a formação do coágulo e a destruição dele, não é? Então, a quebra desse equilíbrio vai favorecer a formação do trombo. O trombo nada mais é do que o sangue, que era líquido, agora passou a um estado sólido, para entender melhor. Então, isso é o trombo. A trombose é quando esse trombo oclui o vaso, né? E tem várias causas para isso aí, como um paciente que é cirúrgico, um paciente que fez a cirurgia ou que está muito tempo acamado, um paciente que faz quimioterapia, o uso de anticoncepcional ou de parto na gravidez, né? E tem também as trombofilias, que são pequenas alterações nos componentes do sangue que podem causar a trombose. O que é trombose venosa? Bem, a trombose venosa, como eu havia falado, a formação do trombo é a passagem do sangue da forma líquida para a forma sólida, de uma forma mais simples assim. E esse trombo, quando oclui o vaso, a gente chama de trombose, né? Aquele vaso trombosado não vai deixar mais o sangue passar. Esse sangue que passaria por aquele vaso vai tentar ir por caminhos alternativos, veias periféricas, e essas veias vão ficar mais engurgitadas, não é? E vai formar um edema. Então, a reação inflamatória direta da trombose com esse edema vai causar muita dor ao doente. Ô Bruno, o trombo ele só é de coágulo ou pode ser de calcificação, de detritos, vamos dizer assim, de colesterol que fica dentro da artéria? Trombo só tem de coágulo. Existe uma diferença entre trombo e embolia. A trombose e a embolia. Então, trombo, ele só é feito do coágulo sanguíneo mesmo. Agora, a embolia, ela pode ser pelo coágulo sanguíneo, por cristais de colesterol ou por gordura mesmo. Então, a embolia pode ser gordurosa por cristais de colesterol ou trombose de coágulo. Bruno, quais as principais causas da trombose? As principais causas de trombose, na verdade, a trombose ela se baseia numa tríade, né? A tríade de Virchow. Então, quando há um desequilíbrio em algum desses pilares da tríade de Virchow, a trombose ela se instala. Ou seja, basicamente, a tríade de Virchow ela se dá através da estase sanguínea, né? Um paciente acamado, né? por um período prolongado, um estado de hipercoagulabilidade, que são as trombofilias, por exemplo, que são pequenas alterações no sangue que favorecem a formação de trombo, né? E a lesão endotelial. Pode ser um trauma, pode ser uma cirurgia. Então, esses três fatores, combinados ou isolados, podem dar a trombose. E quando é que se considera uma trombose aguda ou crônica? A trombose ela é aguda quando o coágulo ele ainda é um coágulo desorganizado. Do ponto de vista, se a gente for colocar em tempo, até 15 dias, 2 semanas, a gente pode considerar uma trombose sendo aguda,
não é? E a grande diferença de uma trombose aguda para uma trombose crônica é que na trombose aguda os sintomas são muito mais exacerbados, o paciente tem um edema mais exuberante, uma hiperemia da pele, não é? Dor mais forte e o risco de embolia pulmonar, principalmente, é muito maior do que uma trombose crônica, acima de 2 semanas. E quais são os principais tratamentos da trombose? Bem, a trombose ela pode ser tratada de várias formas, depende da extensão e da gravidade da trombose. Se ela é uma trombose proximal ou distal, não é? Então a gente pode ter desde um tratamento mais conservador com anti-inflamatórios e analgésicos, passando por um tratamento com anticoagulação, né? E aí o tempo vai depender se teve ou não embolia pulmonar, a extensão da trombose. Então a anticoagulação vai depender do tempo em relação à extensão e se teve ou não embolia. E se for um caso ainda mais grave, a gente tem como tratar o paciente de forma endovascular, não é? Com a colocação de um filtro de veia cava para evitar uma embolia maciça e colapso pulmonar, com corpo pulmonale, não é? A gente ainda tem também a opção de fazer fibrinólise, que é a dissolução do trombo através de utilizando um catéter e uma solução de enzimas fibrinolíticas. Bruno, o telespectador que estiver ali vendo, tiver mais alguma dúvida e quiser tirar, onde é que pode lhe encontrar? Bem, o meu consultório é na Angiocentro, na rua Carlos Porto Carreiro, número 146, no Derby. O telefone de contato é o 3221-2430 ou 9206-4230. E aí, o que achou? Muito interessante, não é? Para saber um pouco mais sobre este tema, basta acessar o site www.doutorleão.com.br. Lá você poderá tirar suas dúvidas. Agora vamos para um breve intervalo, mas fique conosco, que já voltaremos com mais medicina estética para você. Dê um crédito ao seu sonho. A Unicred Recife, cooperativa de crédito dos profissionais de saúde, oferece grandes benefícios para você. Além das menores taxas e os melhores rendimentos em suas aplicações, você pode contar com um atendimento personalizado. E mais, suas movimentações geram resultados que são distribuídos como sobras. Torne seus sonhos realidade. Entre em contato com a Unicred Recife. A gente prefere realizar. Estamos de volta com Medicina Estética com o Dr. Emídio Leão, com o apoio da Unicred Recife. Agora, você ficará sabendo tudo sobre cirurgia plástica, acompanhando o caso desta nova paciente do Dr. Emídio Leão. Confira! This time, this place, this love, this hate, this life, this phase. This is the joy of life. Andresa, o que é que eu posso fazer para lhe ajudar? Ai, doutor Leão, eu tô muito incomodada com essa papadinha aqui, sabe? Eu engordei um pouco, já voltei ao meu peso ideal, mas essa papadinha ficou e tá me incomodando bastante. A linha da mandíbula já perde um pouco o contorno. Isso. É uma coisa bem discreta, mas para você que é uma moça muito bonita, qualquer detalhe é importante, né? Ah, obrigada. Vamos ver o que é que a gente pode fazer nesse sentido. Mais alguma outra coisa? Pois é, eu queria que o senhor me desse uma dica, não sei. Eu também tô com um cistozinho que surgiu aqui perto uma carnosidade aqui Sei, perto do olho. Isso é uma bobagem que a gente tira também. Certo. Certo? Talvez se botasse um pouquinho mais de preenchimento no seu lábio, também desse um glamour um pouco pouquinho. maior em você. Muito pouco, coisa. Só Perfeito. para salientar mais no batom, alguma coisa assim. Certo. E um E outra botoxzinho expressão. também na expressão. Certo? Perfeito. Para levantar um pouco mais esse canto. Ficaria bem melhor. Tudo bem, Entendeu? bem pouquinho, É, bem... só uma coisa suave. Perfeito. Viu? Já vai dar uma melhorada, né? Muito, uma melhorada boa. Que bom. Pode ter certeza. Em cima do que você já tem, esses detalhes ainda vão somar
no sentido de melhorar mais ainda. Então, a Andresa é a nossa nova paciente do programa Medicina Estética e você de casa vai acompanhar aí toda a sequência do nosso tratamento com ela. Então, hoje é o dia do procedimento da Andresa, onde nós vamos fazer alguns detalhes em nível ambulatorial, só para que haja uma melhora no seu rosto nessa área da papada, para definir melhor a linha da mandíbula, um leve preenchimento nos lábios, certo? Superior e inferior, uma retirada de um pequeno sinalzinho que ela tem aqui na pálpebra inferior e a colocação do botox. Vamos fazer aqui o campo cirúrgico, um pouquinho de frio, viu, Andresa? Aqui, do lado, olha para cima um pouquinho. This time, this place, this love, this hate, this life, this phase. This is the joy of life. The joy of life. Andresa, e aí incomodou muito? Doutor, assim, no primeiro dia a boca ficou um pouco sensível, com bastante sensibilidade, mas como o senhor pediu para eu pôr bastante gelo, aliviava muito. Então fiz muita compressa de gelo, mas a partir do segundo dia já estava voltando Ficou alguma normal. coisa roxa? Ficou só um pouquinho, muito pouco aqui do lado. Mas já deu para você trabalhar no terceiro dia? Deu sim, porque um corretivo, uma maquiagem boa. É que o resultado está perfeito, né? Ficou Eu estou bem muito feliz. Ficou bem mais natural, sem exagero nenhum. Exatamente, na medida certa. Estou muito feliz. Isso é que é importante. A respeito da lipoaspiração, Andresa. A lipoaspiração aqui nessa região não me incomoda tanto, mas é aquela sensação assim, né, de você não poder esticar muito o pescoço, de certos cuidados, mas nada que incomode no dia a dia. Então. Leva em torno de uns 90 dias, você vai passar a mão, vai sentir algumas fibroses ainda. Ok. Ainda tem um pontinho ali que eu vou tirar. E da parte da gente você está já liberada de alta para qualquer coisa, entendeu? Que ótimo. Alguma dúvida que você tenha também, se quiser perguntar, agora é a hora. Eu só quero te agradecer, dizer que estou muito feliz, muito satisfeita com o tratamento e até a próxima. Okay, guys, it's time to start. Time to start to move your bodies down. It's time to start. It's time to move your bodies round. It's time to start. There will be another place or time when we can find. It's time to move. Time to let your bodies groove. You want to feel the bass. You want to feel the bass going down. Till it goes down, down, down.
então, gostou? Muito interessante, não é? Para saber um pouco mais sobre este tema, basta acessar o site www.doutorleão.com.br. Agora vamos para um breve intervalo, mas fique conosco, que já já voltaremos com mais medicina e estética do Dr. Leão para você. Dê um crédito ao seu sonho. A Unicred Recife, cooperativa de crédito dos profissionais de saúde, oferece grandes benefícios para você. Além das menores taxas e os melhores rendimentos em suas aplicações, você pode contar com um atendimento personalizado. E mais, suas movimentações geram resultados que são distribuídos como sobras. Torne seus sonhos realidade. Entre em contato com a Unicred Recife. A gente prefere realizar. Voltamos com o bloco Pergunte ao Médico, onde internautas podem tirar suas dúvidas sobre medicina e estética. Dr. Leão, Liliane Meira do Janga pede recomendações sobre a cirurgia no abdômen. Liliane, normalmente a cirurgia de dermolipectomia abdominal é uma cirurgia que é realizada numa paciente que já tem tido toda a programação familiar, ou seja, já tem tido seus filhos, já não tem mais, vamos dizer assim, a possibilidade de reengravidar, ou seja, tem ligado as trompas ou feito até mesmo uma esterectomia. Então, aí sim é a hora ideal de fazer a dermolipectomia, porque é uma cirurgia onde a gente aproxima toda a musculatura do reto abdominal, que ela foi afastada por conta da gestação, e também é retirado o excesso de pele e gordura na parte, vamos dizer assim, infraumbilical, do umbigo até mais ou menos as cicatrizes que fica da cesariana, toda essa área é removida. E ainda se associa a isso uma lipoaspiração de contorno para que haja uma melhora da cintura da paciente. Dr. Leão, Maria José do Pina pergunta como é a peça de silicone utilizada na cirurgia de otoplastia. Maria José, normalmente as cirurgias de otoplastia, a cicatriz é feita no sulco auricular posterior. Em alguns casos, onde a pessoa tem um excesso muito grande de concha, a gente faz uma ressecção em 3 planos da concha. Aí você também teria uma cicatriz na parte interna do nariz, pela parte, vamos dizer assim, anterior. Mas normalmente essa cicatriz ela é escondida na parte posterior, ou seja, na dobra da orelha por trás, que depois que ela vai ficar colada à mastoide, é imperceptível, a não ser que você puxe a orelha para examinar atrás. Dr. Leão, Juliana Moura do Pina pergunta se é feito um umbigo novo na cirurgia de abdômen. Janaína, em alguns casos raríssimos se faz uma neoonfaloplastia, que seria a confecção de um novo umbigo. Mas em 95% dos casos de dermolipectomia abdominal, o que a gente faz é uma transposição. Vamos dizer que o umbigo seja esse botão aqui, a gente corta, ele fica no mesmo lugar e quando a pele passa por cima, na hora que a gente vai retirar o fuso inferior do abdômen, a gente vê onde é que está esse umbigo e pesca ele novamente. Na realidade, o umbigo é o mesmo, só que ele vai ficar em um novo sítio. Dr. Leão, Carol Cavalcante do Derby pergunta se após a gravidez haverá alguma complicação com a sua cirurgia de redução de mamas. Carol, normalmente uma mulher ao ter um filho, ou seja, uma gestação, a mama sofre um aumento de tamanho para que a lactação se complete no período pós-parto. E isso acontece que a paciente tenha tido uma cirurgia prévia ou que não tenha tido. E normalmente as mulheres, quando têm filho, a mama com esse aumento e diminuição de volume, ficam com uma certa flacidez. E isso acontece também para as pessoas que foram operadas. Raramente, após uma cirurgia, existe a possibilidade da paciente ficar com a mama como era antes. Como também, raramente, a mulher que tem filho, mesmo sem a cirurgia, ela fica com a mama dura e sem a flacidez como ela tinha antes. Dr. Leão, Daniel Costa do Pina pergunta qual cirurgia plástica irá oferecer mais riscos para o paciente? Daniel, qualquer cirurgia plástica que seja mal planejada, que seja executada sem você ter os exames de rotina, ela vai trazer riscos de saúde para o paciente. Dr. Leão,
Marisa Monteiro, de Boa Viagem, pergunta em que posição dormir após a cirurgia de rinoplastia. Marisa, após a rinoplastia, em 90% dos casos, a gente faz uma fratura da parte óssea, geralmente para estreitar mais o osso. Então, esse osso ele fica, vamos dizer assim, em fase de consolidação. Nos primeiros 7 dias, nós colocamos uma imobilização com aquaplast, que é uma espécie, vamos dizer assim, de gesso, que vai imobilizar o nariz. Depois dessa semana é retirado isso e qualquer movimento que seja submetido desse nariz, essa fratura ainda não está consolidada. E, obviamente, se você vai dormir de lado, em posições que possa, durante o sono, modificar essa posição, existe o risco de mobilizar o nariz e fazer com que ele fique com desvios laterais. Então, é importante que mantenha nos primeiros dias a posição de dormir sempre, vamos dizer, em decúbito dorsal. O programa Medicina e Estética vai ficando por aqui, mas nos vemos no próximo sábado às 8h30 da noite. Até lá! Crédito ao seu sonho. A Unicred Recife, cooperativa de crédito dos profissionais de saúde, oferece grandes benefícios para você. Além das menores taxas e os melhores rendimentos em suas aplicações, você pode contar com um atendimento personalizado. E mais, suas movimentações geram resultados que são distribuídos como sobras. Torne seus sonhos realidade. Entre em contato com a Unicred Recife. A gente prefere realizar.